A nossa história de hoje começa em uma floresta e logo mais, podemos ver um homem tremendo bastante. Este homem está recostado em uma árvore se lamentando e dizendo que ele não consegue sentir a própria perna e logo mais podemos ver o motivo dele estar nesta situação. Uma de suas pernas está com algo que parece ser 3 dardos, e sem demorar muito aparece uma segunda pessoa gritando e correndo na direção deste mesmo homem. O homem por sua vez pergunta para o rapaz o que aconteceu com o resto das outras pessoas. O rapaz então diz a ele que todos eles foram de base. Ele continua dizendo que eles perderam para aquele monstro e logo mais vemos a aparência do monstro descrito pelo rapaz, e aborrecido o homem que está caído se revolta e diz que tudo que ele acabou de dizer é besteira, pois todos eles são de nível 40 PKS profissionais, e não teria como eles terem perdido para um Zé Ninguém de Tanguinha. E logo depois que ele termina de dizer isso, o rapaz é acertado sem nenhum aviso e ao mesmo tempo explodido, deixando o homem trêmulo e surpreso, e rapidamente o homem se irrita e pega a sua espada e pergunta: quem é você? O homem que foi dito ser um monstro pelo rapaz e que estava os caçando emana uma aura forte e responde com outra pergunta: quem sou eu? Mudando de cenário nos e mostrado um castelo. E na parte de dentro do castelo, pode-se notar que aconteceu um grande confronto neste local. Em seguida podemos ver um homem recostado sobre uma pilastra, e pelas próprias palavras dele ele diz que levou muito dano, e logo mais vemos a aparição de 2 janelas que mostram os status dele, intitulado como Damien de nível 904, Campo de Honra Rank 1. As demais janelas informam que a situação do prota não é das melhores, chegando ao ponto dele nem sequer usar uma única habilidade. E uma destas janelas aparece recorrentemente, dizendo que o estado dele é normal, e que ele se encontra em um estado de petrificação e seu personagem com o tempo ficará mais lento. O prota por outro lado diz, não esperava que tivesse tantos estados anormais. O prota então diz em pensamento que nem mesmo o Santo Magnus ou o Alto Celestial Imortal seriam capazes de curar o prota neste momento. Porém o prota escuta uma voz o perguntando: nossa, você ainda está de pé? O rapaz loiro diz que o prota é como uma barata e parabeniza-o por isso. Ele diz isso enquanto logo atrás dele aparece 2 criaturas de olhos amarelos atrás dele. Logo mais, aparece uma janela revelando o nome do rapaz loiro, de nome Rei Arthur, o líder da expedição. O prota fica irritado ao ver ele corre em direção ao rapaz o chamando de Jeon Yumin. Ainda nesse momento, sem nenhum deles perceber, uma criatura começa a querer recuperar suas forças. Enquanto isso Arthur se mostra em melhores condições que o prota, fazendo-o ficar preso em uma forte energia. O prota logo recebe uma janela de cor vermelha dizendo: aviso, a estamina do jogador está abaixo do limite. Você pode ser desligado. O prota, que está em um estado extremamente crítico, pergunta ao seu ex-líder: por quê? Arthur então abre um sorriso e o responde com outra pergunta: por que eu fiz isso? E neste momento o monstro atrás dele começa a emanar uma energia roxa e logo em seguida aparece uma janela de aviso, que informa que o monstro está aumentando a sua mana e está prestes a usar super regeneração. O loiro oxigenado então diz: estava ficando divertido como ousa, e quando ele acaba de dizer estas palavras ele ergue sua mão esquerda e lança uma poderosa energia. Ao mesmo tempo aparece uma nova janela informando a habilidade utilizada, reversão do clima multinível de destruição do reino. A habilidade utilizada é tão poderosa que foi capaz de deixar até o prota desconfortável, e sem nenhum remorso, o homem se aproxima do prota dizendo que os humanos têm suas posições individuais. Ele diz isso enquanto acerta um golpe no prota. O prota por sua vez no chão, ouve o loiro dizer: um perdedor deve agir como um perdedor e lixo como lixo. Arthur então continua dizendo ao prota que ele está indignado. Como alguém como ele pode ter essa posição de herói? Ele diz que isso é um erro muito sério. O prota porém começa a perder a consciência e diz: aonde exatamente foi que as coisas deram errado? Logo em seguida, há 10 anos atrás o primeiro jogo de realidade virtual foi lançado, com o nome de Arcia Chronicle, também chamado de AC. E dito que o jogo atraiu bastante pessoas pelos seus gráficos realistas, o prêmio deste mundo ao derrotar o chefão final seria a habilidade de estabelecer um reino e se tornar o herói mundial de AC. E dito que muitos usuários colocaram tudo neste jogo, inclusive o prota, e logo mais, vemos que o prota deixou tudo de lado, inclusive mãe e seu irmão.
E dito pelo próprio Prota que, foram 10 anos investidos nesse jogo, e muitos tentaram desencorajá-lo, porém, esse jogo se tornou a vida do Prota, e ele diz que o prêmio final compensaria tudo que ele perdeu. Porém foi aí que ele conheceu o rei Arthur, pelo nome real de Jeon-Yumin. O Prota diz que ele tinha vários hakis, um deles era que ele era servo da entidade chamada Área e ele possuía também o círculo infinito que dava a ele mana infinita, e tudo isso deixava ele impossível de ser derrotado. O Prota então diz que ele liderou várias expedições e ele era impecável em tudo, até em carisma. O Prota ainda diz que foi por causa dele que seu grupo chegou até o castelo do chefão final deste jogo. Porém no final ele não era perfeito. Arthur então diante do Prota diz que o mundo precisa de pessoas como o Prota. Ainda no chão o Prota pergunta a ele: então você estava tentando me trair desde o começo? Arthur então dá risada e afirma que sim. Ele diz isso enquanto levanta seu cajado e começa a bater no Prota. Arthur revela que desde o começo nunca gostou do Prota, e chama o Prota de parasita e inútil. O Prota por outro lado começa a se lamentar e diz: por conta deste traidor ele perderá tudo. Porém subitamente o Prota ouviu uma voz dizendo: você quer se vingar? O Prota se surpreende, e misteriosamente aparece uma fumaça vinda do chão. A voz então se revela como sendo a rei daquele lugar, o vilão final daquele jogo. O Prota então ergue as mãos em direção à fumaça. Arthur, ao perceber que o Prota ainda estava resistindo, se irrita e diz que irá acabar com o Prota de uma vez. Por outro lado a voz diz que pretende acabar com a entidade da luz chamada Área, a mesma que dá poderes para o Arthur, e a voz diz ao Prota que o nomeará como Vingador, Damian. A voz diz que será o Prota que trará a segunda onda de caos para essa terra, e nesse mesmo momento, Arthur se prepara para finalizar de uma vez por todas o Prota, porém uma luz o cobre, e ele aparece em sua casa. Assustado ele levanta desesperado, se perguntando: o que aconteceu? E novamente pergunta a si mesmo se esse é o quarto dele. Em seguida a porta do quarto abre e um rapaz aparece e diz ao Prota para ele ir comer. Ele fica assustado e pergunta se ele o imaginam. O rapaz então responde: o que você tá falando? O Prota então se recorda que ele deveria estar com os militares, e não entende por que ele está de uniforme escolar. O rapaz então diz que foi o Prota que pediu a ele para o acordá-lo. O irmão dele então batia a porta forte antes de sair e diz que ele fez o trabalho dele. O Prota então se perguntar se ele ficou louco, porém ao olhar para a folhinha, ele vê a data, 28 de julho de 2020 e diz: essa data é a mesma que fora lançado a versão beta do jogo Arcia Chronicle. O Prota então chega à conclusão que ele voltou no tempo. Enquanto o Prota come seu arroz, sua mãe pergunta ao irmão do Prota por que ele está estranho. O irmão do Prota responde que também não sabe. Porém o Prota em pensamento ele demonstra estar extremamente feliz, pois fazia tempo que ele não comia a comida de sua mãe. Isso faz o Prota começar a lembrar de quando ele era pequeno, de quando sua mãe preparava comidas e a sua saúde dela era melhor. Porém subitamente o celular do seu irmão passa uma propaganda sobre o jogo AC. O Prota porém fala a sigla do jogo em voz alta, fazendo assim o seu irmão pensar que foi algum tipo de palavrão, e rapidamente o seu irmão levanta para tirar satisfação com o Prota, mas o Prota apenas o dá um beliscão e responde que ele só disse o nome do jogo. O Prota então bate na mesa ao se lembra de tudo o que tinha acontecido, e logo mais o Prota se despede de sua mãe, enquanto ia embora com seu irmão. Ainda sem acreditar que ele voltou no passado, o Prota começara a lembrar que essa tinha sido a época mais difícil da vida dele, pois foi nessa época que ele tinha trabalhado que nem louco no lugar de seu pai, pois ele estava acamado, e dessa maneira sem condições de trabalhar. O Prota então conta que o motivo dele ter se desligado de sua família foi a pressão de ter que ser o chefe da família. Mais rapidamente uma janela de notificações aparece avisando para o Prota que a contagem começou e ele tem 167 horas e 58 minutos, e ela termina dizendo que se ele não jogar o jogo imediatamente ele irá de arrasta para cima. O Prota então acha tudo isso estranho, pois ele não logou no jogo ainda, e logo mais o Prota ouvia a voz da criatura em sua cabeça, e tremendo ele diz que tem certeza de já ter ouvido essa voz antes. O motorista, vendo ele reagindo dessa maneira, então pergunta se ele está bem. Porém ele não responde, ele apenas fica tremendo. O Prota então sem demora se dirige para a loja Evertale, o local onde é vendido o jogo, e de frente para uma atendente que pergunta a ele, no que ela pode ajudá-lo, e olhando para ela com uma cara assustadora diz querer o jogo, porém a atendente responde que todas as cápsulas foram compradas e alugadas.
Porém o prota se vira e diz a ele que não tem problema se ele não estiver com desconto, pois ele quer assim mesmo. A moça rapidamente responde que para ele seguir ela, a atendente então mostra ao prota uma cápsula que tinham sido cancelado por outro cliente, e então eles só a usam para demonstração. O prota então puxa o cartão e a entrega. A atendente então fica nervosa e pensa que ele deve ser de uma família rica, então ao sair a atendente diz a ele que o produto será entregue a ele em sua casa. Após a instalação o prota se prepara para ser logado no jogo, e em pensamento ele afirma que tinha usado todo o seu dinheiro para comprar o jogo. O prota então se lembra da voz que tinha ouvido e afirma que sim, sombra de dúvidas, que era a entidade daquele castelo o chefão final, e sem demora o jogo pergunta ao prota se ele quer começar. O prota sem demora afirma que sim, porém nesse exato momento várias janelas vermelhas aparecem para ele, informando que o mainstream foi detectado, e o bloqueio do protocolo principal do jogo foi acelerado. Em outro local nos Estados Unidos, em São Francisco, Califórnia, no departamento Oráculo Ultra Secreto do Q.G da Evertail, aparece em uma tela um aviso vermelho. E em frente aparece uma mulher, perguntando o que aconteceu, e subitamente avisa aos empregados, que estão em código Black. Os empregados por sua vez ficam desesperados. A mulher então chama o líder, o chefe do oráculo, que se chama Kim Yeokshin. Correndo de preocupação, ele olhando para o monitor pergunta à funcionária quando isso aconteceu. Ele rapidamente responde que foi agora mesmo, e eles não sabem a causa. A moça então diz que o protocolo de bloqueio para o mainstream está acelerando gradualmente, e ela afirma se isso continuar eles podem perder todo o controle. Então nos explicado, jogo, Akashic Record uma Hyperi, a que criou o jogo AC, e atualmente, Yeokshin e o oráculo estão de olho nisso. E se alguma coisa der errado pode ser possível que acabe apagando o jogo todo. E nesse momento aparece janelas avisando que o direito sobre o controle do mainstream diminuiu, e avisa que o Akashic Record começou a devorar o servidor. O chefe então fica irritado com isso e avisa a funcionária que para ele esquecer o mainstream. A funcionária por outro lado fica surpresa, porém o chefe avisa que eles não podem perder todo o AC. Ele logo em seguida aperta um botão vermelho, e logo em seguida aparecem janelas azuis que informam que o Akashic Record removeu seu direito de controle e o protocolo de bloqueio foi pausado e o protocolo mainstream ficará ativo. Então o chefe deste local diz que já começou, e neste momento mais janelas azuis aparecem, e o nome dele continuará sendo Damien, e junto com a data de conexão de 29 de julho de 2020, o sistema informa que a localização dele atualmente é uma ilha chamada Sussurrante. O prota então fica sem acreditar que ele voltou novamente para aquele local. O prota afirma que se lembra de 10 anos de jogos e o nome Jeon Yumin, e se lembra de tudo que ele havia feito ao prota. O prota, bastante irritado, diz que ele irá encontrar o traíra do Jeon Yumin. O prota ainda diz que ele irá se arrepender do dia que ele entrou nesse jogo. O prota então se perguntar que local seria este, pois anteriormente nas lembranças dele o local que ele deveria estar era em um vilarejo aonde os iniciantes começam, e logo aparece uma janela informando que ele está logado. Ainda nesse momento aparece várias janelas vermelhas dizendo, a contagem regressiva foi iniciada, o número de texto 0001, o teste começou. O sistema então avisa ao prota que há condições específicas para ele. As condições são que ele logo no jogo dentro de 168 horas ou ele irá de base. Condição 2, se o personagem for de base no jogo ele também irá de arrasta para cima na vida real, e ele é alertado que se ele não completar um objetivo dentro do tempo limite ele irá de base. O prota ao ver tudo isso começa a se cagar de medo, e se pergunta o que está acontecendo, e logo em seguida o prota sente uma tremenda dor e novamente aparece mais uma janela para o prota dizendo que a remoção de limite de sentido foi removido. O prota acaba no chão por não aguentar de tanta dor, e a janela que informava sobre a remoção do limite do sentido mudou para azul, e diz que o objetivo final do prota no jogo foi renovado para a descida do rei da Laela. E logo abaixo aparece o tempo limite. O prota fica indignado e pergunta o que ele fez com o corpo dele. Então outra janela aparece e informa ao prota que ele receberá uma nova classe e ela será dada na condição do objetivo final, a de xamã. O prota ao ouvir isso se perguntar o que isso
Em seguida, nos é mostrado o perfil de um xamã. Eles são mais conhecidos por seus poderes primitivos, são conhecidos por usar poderes antigos e maldições, e suas identidades são sempre uma incógnita. Logo em seguida uma barra de status aparece dizendo, nível 1, classe xamã, afiliação nenhuma, alinhamento 9999. Título atrocidade, força 1, HP 1. Agilidade 1, inteligência 1, talento 1, sorte 1. O prota ao ver seus status diz que todos eles são um lixo. O prota ainda olhando o sistema ele vê que o veneno e um ataque especial da subclasse. O prota porém diz que esta classe não combina com ele, e novamente, o prota surpreende com mais janelas vermelhas. Ele recebe um aviso que seu alinhamento está muito baixo, menos 9999, e dito que uma penalidade será aplicada. O prota ao ver esse número ele diz que esse número só seria possível se ele tivesse mandado muitas pessoas de arrasta para cima. O prota então fica pensando se isso no caso não seria um bug, e ainda falando aparece para ele uma janela dizendo, que menos 500 de queda. Menos 500 de probabilidade de dropar itens, menos 500 de aumento da probabilidade do equipamento ser destruído, nulificação dos escudos da Safe Zone. E por último o prota será atacado por NPCs. O prota ao ler isso fica bolado. Ele disse que essa penalidade é a mesma coisa dele ser considerado o inimigo desse mundo. O prota então cai na real e lembra que recebeu uma segunda chance e dessa vez a vida dele está em jogo. O prota então se perguntar se ele deveria cobrir o seu rosto. O prota então decide ir para o vilarejo Dunvaten. Ele vai até o chefe do vilarejo Elmore, e recebido pelo mesmo, e por curiosidade o chefe da vila, pergunta a ele por que o saco na cabeça. O prota porém apenas diz, ilegal. Ao ouvir isso o velho fica sem reação. O prota em pensamento diz que se não fosse pela missão obrigatória ele não precisaria usar um saco na cabeça. O velho então diz respeitar o gosto dele. O prota diz a ele que ele quer obter uma missão rapidamente. O velho então diz a ele que a missão dele será de pegar 10 pintinhos que estão dando problema e que acabou comendo toda a ração das Ilhas Sussurrantes. O prota então sem demora parte para a missão e se dirigindo para as montanhas atrás do vilarejo ele rapidamente avista um pintinho e sem demora lança um dardo, fazendo assim o pintinho cair. Nesse momento o prota se sente extremamente cansado, e ele afirma que isso foi consequência do HP de 1. Então aparece uma notificação informando que ele está no continente de Arcia, e ele deve se livrar de todos os pintinhos que estão nas Ilhas Sussurrantes. Ele deve capturar 10 pintinhos e 10 penas e a recompensa será um conjunto iniciante Elmore e uma recomendação de Elmore. O prota cansado diz que ele pegou apenas um. O prota então olha no seu status para ver quantas habilidades, porém ele só tem uma habilidade ativa e ele só pode usar as outras quando chegar no nível 10. O prota dá um basta e diz sabe como usar desta habilidade, então o prota começar a aplicar os dardos nos pintinhos para que ele possa subir suas habilidades, mudando de ambiente para o prédio do grupo, Yooshin, e logo vemos um rapaz loiro sentado em uma cadeira. Ele é recebido por um homem que pergunta como foi. O loiro então responde ao homem de óculos, que não foi tão ruim quanto ele pensava. Ele então pergunta ao homem de terno de como foi a reação dos usuários. O homem então lhe fala que todas as cápsulas foram vendidas na data do lançamento, e diz que o estado atual dos jogos de realidade virtual existente mudará em uma semana. Porém rapidamente o celular do rapaz toca e ele saindo da sala, pega o celular para atender. Então o rapaz perguntou se o diretor preparou aquilo que ele pediu. O homem do telefone afirma que sim e diz que a classe mais adequada, o jeito mais rápido de aumentar de nível e cada tipo de equipamentos e itens, fazendo assim o loiro ficar satisfeito. Ele ainda afirma que hora dele virar este jogo, e diz que irá ligar para o homem do telefone mais tarde. O rapaz loiro então abre um sorriso sinistro, e ele e o quarto neto do presidente do grupo Yooshin, agora nos é revelado que este foi o responsável por trair o prota no futuro, e também ficamos sabendo que ele é um jogador profissional de um jogo chamado A Tempestade do Tempo e Espaço. Mudando de ambiente novamente, o prota diz que está ansioso por isso e ele aparenta estar cansado, por ter capturado vários pintinhos. Então uma luz azul aparece em volta do prota, diz estar aliviado que finalmente pegou todos. A notificação então aparece e diz a ele que subiu de
nível e ele pulou para o nível 2, o Prota então chora de alívio que finalmente ele subiu para o nível 2, logo em seguida aparecem as mudanças de status para o Prota e logo abaixo aparece uma que chama a atenção do Prota que diz pontos de status sobrando 5, o Prota ao ver os 5 pontos fica feliz, e ele diz que as pessoas normalmente só recebem 2 pontos de status quando sobe de nível, o Prota então fica satisfeito pois se você ganhar 3 pontos e porque você tem uma classe ótima ou um grande personagem, ele em pensamento diz que isso deve ser porque seu personagem tem uma classe escondida, e diz que esse personagem não parece ser tão ruim quanto ele pensava, abrindo um sorriso sinistro ele diz para Jeon-Yumi aguarda ele pois em breve ele será despedaçado. Logo mais vemos o Prota correndo, em direção à cidade sem se importa quem estiver em sua frente, um figurante se surpreende ao ver o Prota corre nessa velocidade porém logo nos é mostrado que o Prota não está correndo à toa pois um bando de galinha está atrás dele, em seguida alguns aventureiros se perguntam o que seria aquilo e um deles ainda pergunta se o Prota é algum tipo de domador. Porém um deles afirma que os domadores só podem ter um único familiar forte, o Prota por outro lado diz que se continuar assim ele irá de arrasta para cima, o Prota então decide revida, e ao atirar um dos dardos que acaba acertando uma das galinhas, faz algumas galinhas ficarem assustadas, porém não ao ponto de pararem de perseguir o Prota, no entanto ser perseguido por elas fazia parte do plano do Prota, para atrair um grande número de galinhas, e ao avanço das galinhas o Prota abre um sorriso, enquanto as galinhas caem em um buraco, o Prota então diz que todas elas foram pegas, então ele abre um sorriso e diz para elas se prepararem para se tornar uma experiência, e uma a uma o Prota acaba com as galinhas, então o Prota rapidamente sobe pro nível 9, o Prota abre um sorriso e diz que rapidamente ele subirá para o nível 10, para que possa adquirir uma habilidade. E novamente aparece uma janela informando que por ter participado em batalha ele aumentou 1 de experiência, o Prota porém fica sem entender pois aparentemente os pontos não foram para o Prota, e logo mais numa floresta próxima, podemos ver que algumas galinhas que o Prota tinha paralisado, os sem-vergonhas, aproveitam enquanto sobem de nível, às custas do Prota. Um deles chega a dizer que não sabem quem fez isso mas agradece, porém a alegria deles durou pouco, pois o Prota rapidamente aparece atrás de um deles e pergunta se eles estão curtindo, porém antes que ele respondesse ele leva um carinhoso soco do Prota, e rapidamente o personagem do rapaz recebe uma notificação de que seu personagem desmaia e ele informado que não pode controlar seu personagem por 5 segundos, os outros amigos deles ficam surpresos, correndo em direção a ele e perguntando se ele está bem. O Prota então muito irritado os pergunta se eles comeram as coisas dele, o Prota então diz cuspam para fora. Enquanto eu estou pedindo com jeitinho, eles começam a mentir, um deles chega até a dizer se ele tem provas, o Prota então vira para trás e vê todas as suas galinhas finalizadas, e voltando o rosto o Prota diz, vocês ousam mentir quando há evidências, o Prota novamente manda eles cuspirem o que comeram, enquanto anda em direção a eles, o pobre coitado que caiu no chão, pega a sua espada e tenta atacar o Prota apenas pega a sua arma, enquanto diz eu avisei vocês, e desfere um golpe no rapaz, os seus amigos então ficam irritados e partem para cima do Prota. O Prota nesse momento emana uma forte energia vermelha e só dá um golpe em cada um dos comedores de galinhas. O Kakashi do Paraguai então ergue os punhos para tentar lutar com o Prota. Porém ele só recebe um golpe e vai de arrasta para cima, os amigos dele ficam desconfortáveis e um deles chega a perguntar o que há com esse cara, porém nesse momento eles recebem uma notificação dizendo que o membro do grupo dele foi de arrasta para cima. O Prota então se vira com a maior cara de bravo e eles percebem que ele é um usuário caótico, e nesse momento eles começam a correr, enquanto eles correm nós ficamos sabendo que usuários caóticos são usuários que se especializam em PK, ou seja o mesmo que vilões, o Prota então pega sua arma e lança vários dardos neles, e ao serem atingidos eles começam a cair e a vomitar, o Prota então fica satisfeito, porém o Prota nota que um deles fugiu. E logo mais vemos o covarde tentando desesperadamente desligar, porém o sistema avisa que ele não pode deslogar durante uma batalha, porém parece que o sistema está de complô com o Prota pois o sistema acaba de comunicar que ele só poderá deslogar daqui a 300 segundos, e logo em seguida ele fica completamente desolado e se lamenta, dizendo, e pensar que daríamos de cara com um usuário caótico, porém sem demorar muito o Prota aparece atrás dele, e o Prota olhando para ele apenas diz, olá e
Acerta um dardo nele fazendo-o gritar, logo em seguida aparece uma nova janela informando os itens que ele adquiriu. O Prota então diz que isso deu resultados melhor do que ele esperava. Em volta do Prota começar a ficar iluminado e ele finalmente sobe de nível, e agora ele tem a sua habilidade desbloqueada de controlar os que foram de vala, habilidade Impulso, Elixir Corrompido, e Boneco Voodoo. O Prota então fica feliz ao saber que todas as suas habilidades do nível 10 foram desbloqueadas. O sistema muda subitamente para vermelho informando que ele cometeu PK, e seu alinhamento diminuiu em 1, e que também que não há alinhamento para diminuir. O Prota então afirma que ele chegou no nível mais baixo e o Prota diz ver um título com o nome Atrocidade. E em seguida o Prota recebe uma janela azul dizendo, efeitos, taxa de drop de itens de vítima de PK mais 500, taxa de ouro mais 500, possessão automática de bens de vítimas de PK, e possessão automáticas de experiência. O Prota então diz que isso é basicamente trapacear porém é bom para ele de qualquer jeito. O Prota ao fechar a janela se vira e diz que ele está ansioso para subir de nível,